preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Eu preciso só de alguns minutos da sua atenção, eu vou ser muito breve. Livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele possui alguma coisa um pouco peculiar, pois a genética, o DNA deste livro, ele é totalmente missionário. Então, quando você pega para ler, para meditar, para estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai chegar à conclusão que este livro ele possui uma genética missionária. Ele possui um DNA missionário, pois a sua abordagem do começo ao fim, do fim ao começo, a única pauta que prevalece aqui neste livro é a obra missionária. E é importante entender que dentro do contexto da configuração da obra missionária, é importante entender que todo sucesso, todo avanço, todo progresso da obra de Deus, ela passa diretamente pela pessoa bendita do Espírito de Deus. Não há sucesso, não há graduação favorável, não há nada a qual possamos ser bem-sucedidos fazendo a obra de Deus, se não estivermos fortalecidos, revestidos e preenchidos pela pessoa bendita do Espírito de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta essa abordagem, que todo o sucesso da obra de Deus, principalmente da obra da evangelização e da obra missionária, passa direto pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, a força motriz desta obra é o Espírito Santo. Então, a engrenagem que faz girar esta obra é o Espírito Santo. A figura principal da obra missionária é o Espírito Santo. O principal agente, o principal personagem da obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, nada na obra de Deus está pautada em homens. Ainda que a sua retórica, que a sua prédica, que a sua linguística, que o seu português, que o seu vernáculo seja extraordinário, mas a obra de Deus, ela cresce por causa do Espírito de Deus. Pois um homem, por mais que ele seja usado por Deus, ele ainda continuará sendo apenas um homem. Então, a obra missionária, a obra da evangelização, a obra de Deus, o seu sucesso, o seu avanço, não está pautada no nome de homens, na ferramenta de homens, no dom de homens, na habilidade de homens, na aptidão de homens. É o Espírito Santo que faz esse negócio girar. Aleluia. É o Espírito Santo que faz esse negócio fluir. É o Espírito Santo que faz esse negócio crescer. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver que ele é a figura central do livro. Aleluia. É ele que enche o crente. É ele que separa o crente. É ele que prepara o crente. É ele que enche o crente. É ele que capacita o crente. É ele que distribui dons no meio dos crentes. É ele que faz fluir o culto. É ele que faz operar o culto. Ou seja, tudo tem como base e figura principal o Espírito Santo de Deus. É por isso que antes de qualquer desejo, antes de qualquer vontade, antes de qualquer coisa, para se fazer a obra de Deus, a primeira coisa que se tem em vista é o quê? Se encher dele, se revestir dele, se deixar ser tomado por ele, se deixar ser revestido por ele. É preciso ter a comunhão com ele, o desejo dele, o amor por ele, a paixão por ele, porque sem ele o negócio não vai acontecer. Então não nos aventuremos
na obra missionária, no campo da evangelização, sem antes o famoso particular, o famoso íntimo do Espírito de Deus. Então, essas são algumas das abordagens do Espírito Santo. Não é culto de ensino, mas Bíblia é bem-vinda em qualquer culto, sim ou não? Bíblia Sagrada é bem-vinda em qualquer culto. Então tem algumas coisas dentro do contexto do livro de Atos dos Apóstolos que eu acredito que deva ser favorável aqui. Nós entendemos alguns pontos. Primeiro, qual a historicidade do livro de Atos dos Apóstolos? Bom, a historicidade desse livro gira em torno de um escritor. Quem é o escritor? Lucas. Lucas é o único escritor sagrado dentre os 66 livros da Bíblia que não é judeu. Apenas Lucas é um escritor estrangeiro. Apenas Lucas é um escritor peregrino, que não tem DNA israelita, nem muito menos judaizante. Lucas tinha como profissão a medicina. Era um grego, filósofo, teólogo, que teve um encontro com Jesus a partir de uma pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Se converteu, e a partir do momento em que ele se converteu, ele permitiu que o Espírito de Deus inflamasse o seu coração. E ele passou a ser um apaixonado pela obra missionária. Ele passou a ser um homem que tinha amor, paixão, desejo por almas, a ponto de abandonar, entre aspas, a sua profissão e se dedicar de maneira integral à obra missionária, sendo um dos braços direitos principais do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Então Lucas ele vai sentir o desejo de deixar alguma coisa escrita. Ele vai sentir o desejo de deixar para a posteridade algumas coisas importantes da obra missionária. É quando ele vai escrever o Evangelho segundo escreveu o seu nome, e ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. É importante dizer que Lucas, além de ser médico, Lucas ele possuía um faro investigativo muito apurado. É por isso que quando você lê Lucas e Atos, você vai entender que essas duas escritas lucânicas, elas são escritas através de uma abordagem jornalística e investigativa. O desejo de Lucas era investigar como que aconteceu as raízes missionárias. Como o conceito cristão criou raízes tão fortes que nem o inferno e nem Roma conseguiram abalar as suas estruturas. Quando você pega Atos e lê do capítulo 1 ao capítulo 28, tudo o que está escrito aqui foi escrito em um período de aproximadamente 30 anos. Pois no capítulo 1 apresenta Jesus sendo assunto aos céus. Quando é que Jesus foi assunto aos céus? No ano 30 depois de Cristo. Capítulo 28 apresenta o que? A primeira prisão de Paulo, que aconteceu no ano 62 depois de Cristo. Então, tudo que está escrito aqui no capítulo 1 ao 28 aconteceu num período de aproximadamente 30 anos. Então, quando você ajunta tudo isso daqui, irmãos, é muita informação que Lucas procurou. É muita coisa que ele ajuntou em 30 anos. Você dedicar a sua vida, a sua chamada, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, a sua juventude, a sua força, só para deixar alguma coisa registrada, para que alguém entenda que a obra missionária é coisa séria. A obra missionária é uma coisa que tem que ser feita com urgência. A obra missionária é um negócio, irmão, que tem que ser feito com emergência. A obra missionária não é para hoje, é para ontem. A obra da evangelização não é para amanhã, já era para o ano passado ter acontecido esse negócio. De tanta pressa, de tanta urgência que esse negócio tem. Então Lucas ele vai abordar esse documentário
baseado em duas figuras importantes. Quem? Pedro e Paulo. Pedro, porque foi o cabeça entre os judeus. Foi o homem que Deus usou para converter os judaizantes, os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus e toda essa raça. Agora Paulo é aquele que todo mundo já conhece. Foi o missionário entre os gentios. Então tudo isso aqui a gente encontra como informação importante no livro de Atos dos Apóstolos. Só que quando você chega no capítulo 12, meu irmão, aqui ainda está dentro do contexto de Pedro. Pedro ainda é a figura principal aqui da obra missionária. É um dos líderes da igreja. É um dos cabeças da igreja. Era um dos ícones, um dos vultos que Deus usava naqueles dias em Jerusalém. Só que aqui acontece uma coisa inusitada, irmãos. A obra está crescendo, a obra está evoluindo, o negócio está acontecendo. Capítulo 2, o texto diz que todos os dias Deus acrescentava àquela igreja as almas que deveriam ser salvas. No capítulo 12, já tem aproximadamente quase 5 anos de ministério. Aqui, quase 50.000 almas já tinham se convertido a Cristo. O concílio dos fariseus estão perdendo força. Os fariseus estão preocupados e estão tentando calar, abafar, com truculência, com violência, de qualquer jeito a obra de Deus. Só que os irmãos permanecem firmes. Os irmãos permanecem na posição. E a obra vai surgindo. A obra vai florindo. O negócio vai acontecendo. Até que Lucas, no capítulo 12, inicia o capítulo dizendo que nessa mesma época, que época? Época de crescimento. Época em que o evangelho está sendo propagado. Época em que o evangelismo está tomando conta das ruas, becos, atalhos e valados de Jerusalém. Época em que almas estão sendo salvas a rodo. Nesse mesmo tempo, Herodes resolve se levantar. Outra coisa importante que eu aprendo, irmãos: toda obra séria, toda obra comprometida, toda obra onde tem o apoio e a ajuda de Deus, toda obra onde tem homens e mulheres valorosas que estão na frente, fazendo, colocando a mão, arregaçando a manga, toda esta obra, ainda que ela flua, ela sempre terá uma certa resistência. A maior prova se Deus é contigo em alguma coisa que você for fazer na obra. A maior prova não é os aplausos. A maior prova não é os flashes, não é as fotos. A maior prova que Deus é contigo não é o tanto de curtida que você vai ter no Facebook. A maior prova que Deus é contigo não é a quantidade de seguidores que você conquistou no Instagram. A maior prova que Deus é contigo não é porque a tua foto e o teu nome saiu no cartaz. A maior prova que Deus é contigo não é porque a sua agenda se tornou concorrida. A maior prova que Deus é na tua vida é quando você enfrenta truculências. É quando você enfrenta resistência. Porque fazer a obra missionária, trabalhar no campo da evangelização, é andar, é caminhar, é transitar na contramão. É você indo e tudo combatendo contra você. É você se esforçando para fazer e tudo vindo contra você. É você empreendendo a sua saúde, força, a sua vida, o seu tempo, o seu vigor, gastando tudo nesse negócio aqui, e parece que quando mais você faz, mais as coisas tendem a dar errado na sua vida. Sabe o que é isso? Obra missionária. Isso é obra de Deus. É por isso que eu afirmo aos senhores e às senhoras que estão aqui: obra de Deus não é para qualquer um.
Obra de evangelização. Não é para quem quer e não é para quem gosta. É para quem ama. Porque na obra missionária não basta querer para fazer. Na obra missionária não basta gostar para fazer. Na obra missionária você precisa ser apaixonado por esse negócio. Porque senão, na primeira resistência você recua. Na primeira cara feia você abaixa a guarda. Na primeira crítica você retrocede. É por isso que obra de Deus não é para meninos. É por isso que evangelização, obra missionária, não é para emocionados. Há mais de 20 anos eu tenho um projeto de evangelização. Todo sábado eu pego a minha família e eu vou para as biqueiras pregar. Eu vou para as comunidades pregar. Eu vou na Cracolândia pregar. E vira e mexe, alguém me manda uma mensagem, me elogiando, achando legal. Pastor, na próxima eu estou junto. Querem fazer parte porque acham bonito. Querem fazer parte porque acham legal. Querem fazer parte porque querem sair na foto depois. Aí vem na primeira semana, na segunda não vem mais. E você pergunta, cadê o desejo? Aonde estava? Cadê a vontade? Já sumiu? Aí começa a surgir as desculpas. Não dá porque estou trabalhando. Não dá porque estou cansado. Não dá porque vou sair com a família. Não dá porque estou doente. Não dá porque tenho um lazer. Não dá porque apareceu um compromisso de última hora. Irmão, esse negócio aqui não é para quem quer, é para quem ama. Porque quando você ama, você até entenda o que eu vou dizer. Deixa os caprichos familiares de lado e você vai. Porque eu perdi as contas de quantas das vezes doente eu fui. Triste, eu fui. Doendo, eu fui. Sem R$1 no bolso, eu fui. Por quê? Porque obra missionária não é para meninos. Obra missionária é para quem ama. Obra missionária não é para emocionados. Obra missionária é para quem ainda aqui dentro arde esse negócio. Dia 11 de janeiro, o ano está apenas começando, já que é o primeiro culto missionário. A pergunta que soa no meio de nós é: quantas almas você pretende ganhar esse ano? Quantas almas você pretende trazer para a igreja? Quantas pessoas você pretende esse ano evangelizar? Qual a obra de paternidade você pretende exercer sobre alguém? Colocar alguém no joelho e não parar de orar por ela enquanto não vê-la convertida, enquanto não vê-la salva, enquanto não vê-la transformada. No nosso último evangelismo, eu fui pregar na Cracolândia, a nova Cracolândia, que fica lá no Vilani, debaixo da ponte dos trabalhadores. Quando você adentra aquele lugar, irmãos, é zumbis, pessoas nus, transitando para cima e para baixo. E quando eu cheguei lá com a caixa de som, eu encontrei uma senhorinha no canto, chorando, desesperada. Ela se aproximou perto da minha esposa, pediu uma oração, porque ela queria um alívio, porque a dor estava grande. Enquanto eu entreguei o microfone para o Abacuque pregar, eu fui atender ela, fui ouvir ela. Porque tem gente, irmão, que não quer uma profecia. Tem gente que não quer que você dê 3, 4 pulos, fale 3, 5 línguas estranhas e libere ela para casa. Tem pessoas que ela quer só ser ouvida. Ouvida, receber um abraço. E ela me disse assim: pastor, está vendo aquele jovem? Ela me apontou para um jovem, cabelo grande. De longe, o odor dele vinha no meu nariz. É meu filho. Cresceu na igreja. Tocava na banda. Está 1 ano aqui, pastor, sem tomar banho, sem ir para casa. Está cheio de demônio. O que eu faço, pastor? E ela caiu nos meus pés chorando, irmãos. Você vai falar o que para uma mulher dessa? Você vai dizer o que para uma pessoa dessa, irmãos? Então você adentra alguns territórios que são desfavoráveis.
Aí a gente pega, irmão, desculpa a expressão aqui, mas eu vou pregar hoje aqui, irmãos. Aí você sobe nos púlpitos de algumas igrejas e você vê os obreiros engomadinhos, metidinhos a patricinhos, a mauricinhos, metidito a playboyzinhos, aonde o brilho do sapato é mais importante do que a alma, aonde vir com a gravata combinando com o terno é mais importante do que evangelismo. Ele acha que a carteirinha da convenção vai levar ele para o céu. Que obra missionária que nós estamos fazendo. Nada contra quem faz, mas a minha igreja, que eu sou pastor, inclusive era para mim estar lá hoje. Eu só não estou porque vim atender o convite dos irmãos, senão eu não estaria aqui. Mas a minha igreja, que eu sou pastor, eu não faço culto de missão mais. Porque fazer culto de missão na igreja hoje é pregar para nós mesmos. É evangelizar a gente mesmo. Fazer culto de missão na igreja é pregar para a gente mesmo. É evangelizar a gente mesmo. Eu falei para os meus irmãos, você quer culto de missão? Me acompanhe na praça, lá nós vamos fazer missão. Porque lá é o lugar de obra missionária. Lá é o lugar de evangelismo. Eu posso usar o culto de missão como um culto de conscientização missionária. Mas parece que nem isso mais é suficiente, irmãos. Porque todo mês nós temos culto de missões em nossas igrejas. Nós temos congressos de missões. Nós temos ajuntamento de missões, nós temos encontros de missões, nós temos discipulados para missões, e parece que nada está surgindo. Então, eu quero que você entenda, capítulo 12, duas fases da igreja. Quando eu leio o versículo 5, olha o que o texto diz: e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, aqui no versículo 5, eu encontro uma igreja. Sabe qual é essa igreja? Uma igreja viva. Uma igreja que ora. Uma igreja na brecha. Uma igreja na vigilância. Uma igreja que está no centro da vontade de Deus. Porque enquanto houver uma igreja que ora, dificilmente haverá obreiros gelados em cima do púlpito. Enquanto houver uma igreja que ora, dificilmente haverá jovens carnais na igreja. Enquanto houver uma igreja que ora, dificilmente haverá irmãzinhas que amam mais bolsa, cabelo e sobrancelha do que almas na igreja. Enquanto houver uma igreja que ora, o pecado não domina, o mundo não adentra as portas da nossa igreja, porque enquanto houver uma igreja que ora, a igreja está guardada, está blindada, está privada, e o Espírito Santo tendo liberdade de operar no meio dela. Por isso, valorize uma igreja que ora. Congregue sim numa igreja que ora. Esteja sim ativo, se envolvendo em uma igreja que ora. Por quê? Porque essa mesma igreja que no versículo 5 está orando. Quando você lê o versículo 1 até o versículo de número 3, essa mesma igreja não está orando. E por essa igreja não está orando, olha o que o texto diz: Herodes se levanta, prende Pedro, e o texto é bem claro: mata Tiago a fio de espada. Aí Pedro está preso. Versículo 5, a igreja passa a orar por ele. E você frequenta a escola bíblica dominical, o que aconteceu por causa da oração da igreja? Pedro foi solto, sim ou não, igreja? Peraí, se a igreja orou, Pedro foi solto, recebeu o livramento, por que essa mesma igreja não orou por Tiago? Por que este mesmo povo não orou por Tiago? Não clamaram por Tiago, não se colocaram na brecha por Tiago. E por não haver alguém que orasse, por não haver alguém na brecha, por não haver alguém que buscasse, qual foi o resultado? A igreja recebeu uma baixa, porque um obreiro morreu, um profeta foi calado, um pastor morreu a fio de espada, alguém com um futuro promissor, alguém com um grande potencial de crescimento sucumbiu
pela espada de Herodes. Aí surgem duas perguntas, eu vou encerrar aqui para orar com você. Qual a diferença de Pedro para Tiago, irmão? O mesmo Jesus que chamou Pedro, não chamou Tiago? O mesmo Jesus que convidou Pedro para o colégio apostólico, não chamou Tiago? O mesmo Jesus que salvou Pedro, não salvou Tiago? O mesmo Jesus que amava Pedro, não amava Tiago? O mesmo Jesus que morreu na cruz por Pedro, não morreu por Tiago? Então por que a acepção? Então por que não oraram por Tiago? Por que não clamaram por Tiago? Por que não fizeram alguma coisa por Tiago? E aqui eu te deixo um conselho pastoral. É o seu direito amar Pedro. É o seu direito abraçar Pedro. É o seu direito correr atrás de Pedro. É o seu direito fazer tudo por Pedro. Só que, pelo amor de Deus, ame Pedro, mas não abandone Tiago, não. Vou repetir para ver se alguém entende aqui hoje. Ame Pedro, mas não abandone Tiago. Porque o mal dessa geração é que estamos amando muito Pedro e estamos abrindo mão com facilidade dos Tiagos. Estamos abraçando os Pedros e estamos esquecendo os Tiagos. E quando a gente dá mais valor para os Pedros, é os Tiagos que pagam o preço. Quantos Tiagos já não sucumbiram por causa de negligência missionária? Quantos Tiagos já não desceram à sepultura por causa de preguiça missionária, omissão missionária? E a pergunta, irmãos, que o Espírito de Deus bradou aqui dentro, não sei o seu agora, mas a pergunta que bradou aqui, foi essa: até quando os Tiagos vão ter que pagar o preço? Deus, aleluia. Por causa da sua negligência. Pastor, eu não sou um crente negligente. Toda vez que você se recusa a pegar um panfleto, toda vez que você se recusa a tirar um dia do mês para evangelizar, toda vez que você se recusa a contribuir de alguma forma com a obra missionária, com o evangelismo, toda vez que você se recusa a fazer as visitas, toda vez que você se recusa a fazer qualquer coisa que tange ou que diz respeito à salvação de alguém, você está sendo negligente. Você está abrindo mão dos Tiagos. E eu posso ser sincero, todo mundo aqui já foi um Tiago. Eu já fui um Tiago. Usuário de crack, usuário de cocaína, baforador de cola, fumador de maconha. Contando com Febem, passei 19 anos dentro do presídio, fiz parte de facção criminosa. Cheguei nos 16, alguém disse não chega nos 18. Cheguei nos 18, alguém disse não chega nos 20. Pai e mãe já tinham abrido mão, por quê? Porque eu era um Tiago. Mas louvado seja Deus, aleluia, que alguém resolveu olhar para esse Tiago, irmãos. Louvado seja Deus que alguém resolveu pregar para esse Tiago. Sabe qual é o problema de Tiago? Não é morrer a fio de espada de Herodes. O problema é morrer sem receber um panfleto de Pedro, é morrer sem receber uma palavra de salvação de Pedro, é morrer sem uma intercessão da igreja. Esse é o problema de Tiago. Glória a Deus, aleluia. Esse é o problema. E a pergunta é, Senhor, até quando os Tiagos vão ter que morrer? Até quando os Tiagos vão ter que pagar o preço? Porque toda vez que a gente, como igreja missionária, não se posiciona, é os Tiagos que morrem. Toda vez que a gente entende que só presta vir para o culto e não precisa fazer mais nada, é Tiago que paga preço. Toda vez que a gente entender que culto é só dois louvor da harpa, um conjunto canta, o outro canta, bênção apostólica, e a gente vai embora, vai morrer Tiago a rodo, irmão.
Enquanto a gente não entender a responsabilidade missionária, evangelística que cada um da gente tem, Tiago vai continuar morrendo a rodo por aí. E não precisa ir longe, eu tenho certeza. Deve ter um Tiago na sua casa. Deve ter um Tiago pertinho de você. Deve ter um Tiago que mora do lado da sua casa. Deve ter um Tiago que mora no seu quintal. Deve ter um Tiago que mora na sua rua. Que estuda junto com você, que trabalha junto com você. E a pergunta é, você vai deixar ele morrer? Você não vai fazer nada por ele? O soluço daquela alma perdida não te incomoda à noite para dormir? O clamor daquela alma que está indo para o inferno, descendo a ladeira sem freio, não incomoda você? Até quando, irmãos? A gente vai deixar os Tiagos morrer e vai ficar com o braço cruzado sem fazer nada? Sem fazer nada. No leito de morte, Dwight Lyman Moody mandou chamar o pastor da cidade que ele estava hospedado. E ele disse, chame o pastor porque eu preciso confessar um pecado. Dwight Lyman Moody foi um dos maiores obreiros do século XX. Um dos maiores evangelistas. Um dos maiores investidores da obra missionária. E alguém olhou e ficou perplexo. Que pecado que esse homem cometeu. E quando o pastor chegou, ele disse, pastor, preciso, antes do último suspiro, lhe confessar o meu maior pecado. E o pastor disse, diga. Eu prometi a Deus em vida ganhar pelo menos 2 milhões de almas para Jesus. Eu sei que eu estou morrendo hoje e eu falhei na minha missão, porque eu projetei ganhar 2 milhões, eu consegui ganhar só 1,5 milhão. Olha a consciência missionária. Ele achou que estava morrendo em pecado só porque não conseguiu bater a meta. Ele achou que estava em falta com Deus só porque não conseguiu ganhar o tanto de alma que ele queria ganhar para Deus. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, não é uma afronta, que eu não saí da minha casa para afrontar ninguém, porque todo mundo aqui são irmãos e amigos, mas no meu seminário, antes de virar obreiro, o meu pastor me disse que obreiro que passa um ano sem ganhar pelo menos 20 almas para Jesus está desviado e tem que aceitar Jesus de novo. É inadmissível alguém de púlpito. É inadmissível alguém de altar. É inadmissível alguém que tenha carteirinha, credencial, que tenha tudo isso e não tenha ganhado pelo menos 20 almas no ano, irmãos. Isso é uma vergonha para o reino. Isso é rebaixar o ministério da evangelização. Você não precisa de diploma. Você não precisa de teologia. Você não precisa de Bíblia Thompson, Genebra ou qualquer outra. Você não precisa ser PhD em nada. É só 2 coisas que você precisa para evangelizar. O que, pastor? Força de vontade e uma Bíblia aberta. Força de vontade e uma Bíblia aberta. Desejo por almas, vontade por almas, paixão por almas. É só disso que você precisa para ir lá fora e fazer aquilo que Cristo espera que você faça. Até quando, irmãos, os Tiagos vão ter que morrer? Aí, escute, e eu vou encerrar agora, eu tenho 10 minutos. Aí a igreja, no versículo 5, passou a orar. Estranho, né? Uma igreja que até o momento estava inerte. Uma igreja que até o momento estava parada, paralisada, neutralizada, do nada começou a orar. A resposta está no texto, por que de orar. A resposta está no texto, por que se colocar na brecha agora. É porque eles entenderam que se não buscassem por Pedro, a igreja iria sofrer mais uma baixa. A espada de Herodes ia prevalecer. Então, para mais um obreiro não morrer, para mais um profeta não ser calado, para mais uma vez o diabo não prevalecer, oremos por Pedro. Ou seja, Tiago precisou morrer para alguém se levantar e se colocar na brecha. Isso aqui é trágico, irmãos.
É trágico, mas é uma verdade. É trágico, mas acontece muito. O que, pastor? Os Tiagos da nossa vida precisam morrer para a gente fazer alguma coisa para Deus. Os Tiagos da nossa vida perecer para a gente se colocar na brecha. Os Tiagos precisar morrer pela espada de Herodes para a gente se conscientizar em fazer alguma coisa para Deus. Eu conheço meia dúzia, não sei você. Eu conheço alguns por onde tenho andado e passado, que algum Tiago precisou perecer da sua vida para ele poder se levantar e fazer alguma coisa para Deus. Não espere Deus tocar no seu Tiago. Não espere Deus abalar as estruturas. Não espere Deus permitir a tragédia. Não espere a porta trancar, a janela fechar. Não espere o imprevisto acontecer para você se colocar na brecha e fazer alguma coisa para Deus. O Espírito Santo convoca eu e você nessa noite. Há uma placa no reino dos céus, aqui dentro dessa igreja hoje. Sabe o que está escrito nessa placa? Precisa-se de alguém para o trabalho. A pergunta é: quem se voluntaria este ano para esse serviço? Quem está disposto a esse trabalho? Quem quer arregaçar a manga esse ano e se juntar a nós? Quem quer juntar força e fé para juntos invadir o terreno do inimigo e saquear as almas que estão lá? E eu vou encerrar orando com você agora. A espada de Herodes está prevalecendo, irmãos. Está prevalecendo. A espada de Herodes está prevalecendo, sabe aonde? Na casa de crente. Isso daqui é um dado, porque eu sou pastor de igreja. O que tem de obreiro da minha igreja, que os filhos estão desviados, não é brincadeira. Tem 2 pastores da minha igreja, que os seus filhos todos estão desviados. A maior tragédia para um ministro, a maior tragédia para um pastor, é ver a sua casa não servindo a Deus. É ver os seus filhos desviados da igreja. Enquanto a gente brinca de escolinha, enquanto a gente brinca de reino, enquanto a gente faz de conta que é crente, a espada de Herodes está entrando. Está separando o crente. Está escravizando o filho de crente na droga. Está colocando filha de crente na balada, na porta de adega, na prostituição. E a gente não está percebendo. Então, se eu fosse eu e você, eu pegava na sua mão, você pegava na minha, e a gente fechava a porta, porque Herodes não tem acesso na sua casa. Herodes não pode ter acesso no seio da sua família. A espada de Herodes não pode prevalecer contra a sua casa. E se em algum momento ela entrou e prevaleceu, assim diz o Senhor na minha boca nesta noite de hoje: eu estou neutralizando as armas e as ferramentas de Herodes na sua vida. Quem estava desviado 2026, ele vai restaurar e vai trazer de volta. Quem está perdido, ele vai jogar a rede e vai voltar de novo. Teus filhos não nasceram para ir para o mundo, para viver no mundo, para morrer e ir para o inferno. Deus não chamou a tua casa para você ver teus filhos na droga, na biqueira, na prostituição, servindo ao PCC. Deus chamou você para fazer na tua casa uma grande obra de recuperação, de salvação, de libertação, de transformação. E isso vai acontecer, porque Ele é fiel para fazer, e o nome dEle ainda será glorificado na tua casa, diz o Senhor. Espada de Herodes não tem poder na sua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode levantar uma mão direita se você estiver vivo. Só quem estiver vivo. Quem não estiver vivo nem precisa dar glória, não precisa abrir a boca, continua morto do jeito que você está. Mas se estiver vivo, levante a mão direita lá em cima, bem alto. Isso, tem profeta aqui na casa aqui? Tem profeta aqui no Belém 4? Tem? Então aponte para alguém e diga: o Herodes não tem poder na sua casa. Diga para ela, por favor. Diga, profetiza: Herodes não tem poder na tua
tua casa, a casa do Senhor. Aleluia! A tua casa é casa do Senhor. Aleluia! Se coloca de pé com a permissão